Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver essa inequação trigonométrica. Bom, diz ali qual é a inequação, né? A gente tem que ela é 2 cosseno de x menor que menos raiz de 3. E o intervalo é de 0 a 2π, portanto é todo o círculo trigonométrico. Eu já coloquei o círculo trigonométrico aqui para ajudar a gente na hora de pensar um pouco nessa questão. Aí pergunta o conjunto solução dessa inequação. Ora, aqui o que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil a gente fazer, a gente tem o seguinte, que é 2 cosseno de x menor, né? Tem que ser menor do que menos raiz de 3. A gente já tem um resultado muito conhecido lá nos ângulos fundamentais, né? Os elementares. A gente tem 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e também raiz de 3. A gente tem alguns ângulos assim que a gente já conhece esses valores dos ângulos, né? Portanto, eu vou passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado. Vai ficar assim, né? Cosseno de x tem que ser menor do que menos raiz de 3 sobre 2. Aí fica mais fácil. Por quê? A gente sabe em quais pontos, digamos assim, qual é o ângulo em que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Isso é quando o cosseno de 30 graus, que é π sobre 6, ele vale raiz de 3 sobre 2. Portanto, agora é só a gente lembrar que no círculo trigonométrico, o cosseno é positivo no quadrante 1 e 4 e negativo nos quadrantes 2 e 3. Então, esses pontos estão aqui, né, nos ângulos complementares ali, suplementares. Bom, aqui, o ângulo de 30 graus, nesse segundo quadrante, vai ser o quê? Vai ser π, vou fazer aqui no cantinho, π menos o valor de 30 graus. 30 graus é π sobre 6, né? Porque π vale 180, dividido por 6, 30. Então, é π sobre 6. Ora, isso daqui é a mesma coisa que 6 sobre 6, ou seja, aqui nesse ponto é 5π sobre 6, tá? E nesse quadrante, no terceiro quadrante, desculpa, aqui no terceiro quadrante é π mais 30 graus. Então, π mais 30 graus, que é π sobre 6. Fazendo aqui as frações equivalentes, aqui é a mesma coisa que 6 sobre 6. Então, esse ponto aqui é o 7π sobre 6. Tá? Fazendo aqui em radianos. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Quando a gente está falando de... porque aqui é menor do que um número negativo, né? É essa inequação aqui que a gente está usando. Tá? Quando o número é menor do que o número negativo, né? Olha só, maior, por exemplo, quando o número é negativo aqui, digamos que é menos 2. Os números maiores do que ele, aqui digamos que aqui é a reta real, tá? Os números maiores do que, digamos que seja menos 2, tá? Os números maiores do que ele vão estar para cá, ou seja, para quando o valor de x, né, ali o valor se aproxima de zero. E os valores, né, maiores, tá? Ou os valores menores, desculpa, vão estar à esquerda dele, tá? Portanto, os valores aqui, para ser menor, tá, do que raiz de 3 sobre 2, porque para cá, digamos que se o x estivesse nesse ponto aqui, esse valor aqui do cosseno, que é essa representação aqui, esse valor, né, se tivesse aqui o triângulo retângulo aqui, tá, esse valor aqui seria o cosseno, e esse valor aqui, ele estaria mais próximo, digamos, do zero, portanto, ele seria um valor menor, tá? Maior, isso, maior. Então, a gente quer valores menores, portanto, é todo esse pedaço aqui, digamos, tá? Todo esse intervalo. Logo, os valores de x têm que ser
Como o x é menor, então eles têm que ser menores que esse valor. Até a bolinha aqui que eu fiz fechada, essa bolinha na verdade teria que ser aberta ali, né? Teria que ser uma bolinha assim, ó. Tá aqui, ó. Porque esse valor teria que ser assim, ó, aberto, tá? E, bom, eu já mostrei que é esse intervalo, ou seja, de 5 psestos a 7 psestos. Então, eu vou escrever assim, ó, que o conjunto solução é todo x real, então eu coloco assim, x pertence aos reais, tá ok? Então agora eu informo esse intervalo. O x tem que ser menor do que 7 psestos e tem que ser maior do que 5 psestos, tá bom? Logo, é essa alternativa aqui, ó. Aqui. Tá? Letra C. Então eu vou fazer com outra cor porque ali já está marcado a letra E. Então essa daqui, ó. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.